pouquinho sobre a fase da alfabetização. É importante falar um pouquinho, antes da gente ver essas fases, o quanto que a prontidão para a alfabetização. A criança, ela precisa de estímulo, ela precisa do meio, ela precisa de oralização. A princípio, a gente sabe que as crianças leem rótulos, né? Você anda com a criança, ela aprende muito rápido as rótulos, as formas. Ela sabe muito bem pedir o refrigerante predileto dela com os rótulos. Ela sabe falar, pedir, oralizando, o biscoito predileto dela. Então, os rótulos são os primeiros traços que a consciência dessa criança fonética, fonológica, tá? De prontidão para a alfabetização. Então, nós vamos ver agora que, segundo Emília Ferreiro, nós temos 5 fases de alfabetização. Cada fase tem sua característica. E cada fase tem que ser bem vivenciada, estruturada. A criança, para sair de uma fase para outra, ela precisa estar preparada. E nós, educadores, observando, vigiando sempre. Nós não podemos pular as fases. Cada fase que não for exercida de forma correta, essa criança vai ter prejuízo tardio. E esse prejuízo permeia pela vida adulta. Então, vamos estar direitinho estudando fase a fase dessa alfabetização. Emília Ferreiro fez as nossas 5 fases, né? Essas fases que são o desejável, né? O desejável, mas nem sempre nós conseguimos. E para que essas fases ocorram de forma correta, nós vamos ter bons leitores, professores. Fases da alfabetização, em qualquer momento, em qualquer segmento, nós precisamos interromper. Se passarmos essa criança, por exemplo, de uma fase silábica para uma fase alfabética, de uma fase pré-silábica para uma fase alfabética ortográfica, essa criança vai ter grandes prejuízos no processo de alfabetização. A alfabetização, oralização e letramento são características que nos permeiam para a fase adulta. E se não for bem definida nas séries iniciais, com a idade cronológica correta, junto com a idade mental, vamos ter danos na fase adulta, danos na hora de dissertar, de fazer aqueles resumos e resenhas, na hora de elaborar o pensamento e transcrever, na hora de fazer uma redação, na hora de contextualizar a coerência, vamos ter grande dificuldade para a pontuação. Então, fixar professores sobre a determinação dessas fases. Nós não podemos de maneira nenhuma ultrapassar. Às vezes as mães são ansiosas. Falam, o meu filho sabe, fala muito bem, fala tudo. Eu posso passar ele de fase? Muitas escolas fazem isso. Sabemos hoje que nossa literatura, né, o que primordia os artigos científicos, isso não é bom. A criança tem que vivenciar todas as experiências. E essas 5 fases elas são importantes para o resto da vida. Vamos falar só um pouquinho sobre a fase silábica. Eu considero uma fase muito gostosa, onde as crianças sabem que a escrita é uma forma de representação. E ali elas fazem riscos os livros dos pais. Os pais às vezes reclamam, né? Pegou um bastão, pegou um giz de cera, está riscando tudo. Às vezes riscam paredes, né? E ela é muito importante, é a construção de uma pessoa, de um ser, de um acadêmico. Ela pode usar pseudoletras ou as garatujas, que são os garrachões, dependendo da região no Brasil que ela se permeie, né? Ela não compreende que a escrita é representação da fala, então ela sai, você dá um bastão para ela, um lápis de cera, e ela sai fazendo traços. E é importante que ela faça, é muito importante. Ela organiza, ela pensa que está escrevendo, ela organiza as letras em quantidades, ou ela faz mínimos e faz máximos, né? Ela faz permear por esse processo. Ela vai direto para o significado, ou seja, sem passar pela questão sonora. E nós sabemos que precisamos que ele tenha aquisição fonética e fonológica. Nessa fase silábica, nós vamos desmembrar em 2 fases. Ela sem valor sonoro e com valor sonoro. Nós falamos em oralidade e agora nós estamos falando de escrita. Na silábica, sem valor nenhum sonoro, ela não vai fazer relação a grafia com a forma que ela está utilizando. E não é uma representação da fala. Ela pode muito bem olhar a palavra macaco e ela colocar 3 letras sem conteúdo nenhum. Contudo, esse cérebro está
ainda assim se preparando para a escrita. Nós temos nesse momento que respeitar o momento da criança. Essa correção tem que ser de forma clara, não com punições, porque todos precisamos passar por essa fase. Você vai escrever cavalo, ela vai colocar três letras sem nenhum conteúdo. Mas essa representação é uma representação mental, não escrita. Posteriormente isso, ela já vai passar para valor sonoro, onde a escrita começa a representar fala, uma oralidade. Ela vai perceber a relação entre o grafema, que é o som da grafia. Um exemplo, ela vai colocar, você vai escrever pato, pato. Ela vai fazer a sonoridade com as vogais. Pode colocar no papel o A e o U. A criança pode fazer isso e tem o direito de fazer isso na fase silábica. Nós não podemos, com a idade cronológica que estiver, nós não podemos dizer que isso é um erro. Isso está dentro da aquisição dessa fase escrita. Você escreve pato, ela pode colocar só as duas consoantes iniciais, até porque nós falamos nos fonéticos, fonológicos, p e o t. Ela pode fazer isso na fase silábica e nós vamos ter que respeitar isso. E nós não vamos dizer que ela está escrevendo errado. Nós temos que dar o reforço correto, sempre dar de forma positiva, sempre dizendo que está tudo ok. Vamos ter uma outra fase, que é a fase silábica alfabética. Aqui nessa fase, ela vai apresentar uma escrita algumas vezes com sílabas completas ou incompletas. Por exemplo, camelo, ela pode colocar camu. Tomate, ela vai colocar o tom mais a consoante t. E para ela está escrevendo tomate. É uma fase também muito gostosa que a criança apresenta. E isso não pode ser colocada como erro. É uma fase dentro da idade cronológica dela. Ela precisa passar por essa fase. Na fase alfabética, aqui na fase alfabética é uma fase já mais refinada da criança. Ela já vai fazer correspondência entre fonemas, que são os sons, e os grafemas, que são as letras. Ela pode não dominar as normas ortográficas da nossa língua, mas ela já escreve como ela fala. E vale frisar que até os 6 anos, ela ainda assim pode falar de forma errada. Ela vai escrever camelo, pelo som c, ela vai colocar o c, né? Camelo. Tomate, tomate. A fase alfabética, ela perdura durante um bom tempo na criança. E a fase da maturação, a maturação do sistema nervoso central, dos hemisférios direito e esquerdo, é uma fase que ela precisa vivenciar outras formas, outras vivências. A ludicidade tem que estar muito próxima. A criança tem que brincar muito com as formas, ela tem que permear, ela tem que perceber que esse mundo é um mundo de escrita também. Ela está descobrindo tudo. E é importante nós pontuarmos muito e incentivar que a criança fixe nessa fase silábica de forma correta. E aí ela vem para a fase ortográfica. Aqui é uma fase mais madura, já tem um amadurecimento maior. Ela já vai fazer a correspondência entre as letras e os grafemas da nossa língua. A nossa língua portuguesa é uma língua muito difícil. A nossa gramática é uma das mais difíceis consideradas. E aqui ela vai ampliar o conhecimento das normas ortográficas. Ela já tem aqui nos exemplos muito comuns. O jardim termina com M, ela vai colocar um jardim, o correio para o correio. Cabeça, ela pode trocar isso para isso. Então, aqui nessa fase, ela vai permear também de uma forma durante um determinado tempo. Nós não podemos mudar a fase e nem falar que ela está errada. E sim, nós vamos acompanhando as fases de acordo com o crescimento da maturação dessa criança. E ela precisa permear por essas fases. E a alfabética ortográfica, ela é a mais importante, porque a nossa ortografia, ela é muito complexa. Então, professores, educadores, lembre-se sempre. Fases da alfabetização. As fases, elas são 5. E as 5 fases são de importante crescimento para a maturação da escrita. Para a maturação da criança
enquanto leitor, enquanto escritor. Dessa maturação para irmos para uma fase adulta de forma correta, de uma escrita correta. A psicogênese da escrita, ela nos diz isso. Aguardo vocês para outra aula.